Olá, mulher, seja muito bem-vinda a esse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre rotina empreendedora. Mas fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que o que eu vou trazer aqui fura um pouco a bolha do que a gente ouve falar sobre rotina empreendedora. Hoje eu quero trazer uma perspectiva bem específica, uma perspectiva que mudou muito a minha relação com o meu movimento de empreender. E eu tenho certeza que vai te expandir um pouco a visão sobre esse tema, sobre esse assunto, que é tão importante para quem tem um negócio autoral. Isso é uma mulher que empreende o seu próprio negócio, que não tem uma grande equipe, que talvez trabalhe sozinha mesmo, ou que tenha alguns colaboradores ou alguns parceiros, mas que, de um modo geral, está ali à frente, no comando do seu negócio. Então, se você é essa mulher ou você simplesmente tem interesse por esse tema, eu tenho certeza que você vai começar a olhar para você com muito mais gentileza. Esses dias eu estava lendo um livro em que ele se utiliza dos arquétipos das mulheres da Bíblia para trazer reflexões sobre o feminino. E eu cheguei num ponto, e é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para você, em que eu comecei a ler sobre a dinâmica de Maria e de Marta. Só te lembrando que aqui a minha perspectiva não é te trazer uma reflexão religiosa, mas é simplesmente utilizar esses arquétipos, o arquétipo de Maria e de Marta, das irmãs, para que você expanda a sua visão sobre esse assunto. Mesmo que você não conheça a história de Maria e de Marta, vai te trazer uma clareza sobre o tema. Então, nessa história, Marta ela é reconhecida como a anfitriã. A anfitriã carrega essa essência da mulher tarefeira, da mulher que faz o que precisa ser feito. E Maria carrega o arquétipo da mulher artista, daquela que consegue silenciar e ouvir o que precisa ser ouvido, que se permite ter espaço de reflexão e de silêncio. E esses dois arquétipos representam muito bem duas dinâmicas que nós, mulheres empreendedoras, precisamos incluir na nossa rotina, que é o arquétipo da mulher que faz e o arquétipo da mulher que escuta. Para a gestão da minha vida profissional, isso passou a ser inegociável, ou seja, o meu tempo de fazer dentro de uma janela de um dia e o meu tempo de silenciar, de refletir, de escutar. E o que que é então esse fazer e esse escutar? Avalia comigo. Fazer as coisas sem reflexão, de certo, é um fazer não estratégico. É um fazer por fazer, é um fazer funcional, é um fazer para você sentir que você está produzindo coisas, que você está fazendo coisas. E muitas mulheres, elas estão tão habituadas a essa dinâmica de fazer, 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 que quando elas param para silenciar ou para ouvir, elas têm a sensação de que elas estão negligenciando o tempo, como se elas estivessem à toa. E é isso exatamente que Maria nos mostra nessa dinâmica. Maria é essa mulher que ela consegue, sem culpa, sem nenhuma sensação de mal-estar, sentar e ouvir o mestre. No caso dessa história, Jesus. Ela senta para ouvir Jesus. E o que acontece é que Marta fica inconformada de Maria simplesmente sentar e ouvir, ao invés de reconhecer o que que ele precisa. Então, o que que Marta faz? Marta sai fazendo as coisas para servir Jesus e Maria simplesmente reconhece que é uma grandiosidade estar ali diante do Mestre e ela simplesmente cessa todo e qualquer movimento externo e para escutar esse Mestre. Para mim, Jesus, dentro dessa história, pode representar o nosso próprio self, o nosso centro regulador. É esse lugar sábio em nós. Então, imagina que numa disfuncionalidade desse masculino e desse feminino, que é o fazer e o receber, neste caso, ou seja, a gente pode entender que Marta tem uma energia mais yang, né, de produção, de fazer, de ir e fazer o que precisa ser feito, e Maria, ela tem uma energia mais receptiva, mais feminina. Então imagina que todas nós, mulheres empreendedoras, nós temos essas duas energias dentro de nós. E se a gente não compreende o valor e a importância dessas energias e da necessidade de integração delas, o que acontece é que a gente pode se perder nessas polaridades. Então, quando nós estamos dissociadas, quando a gente não incorporou na nossa rotina a compreensão dessas duas forças, o que acontece é que a gente tende a polarizar.
Então a gente pode ter uma rotina que a gente sai da cama já com essa energia do fazer, 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 preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro, ou eu simplesmente saio da cama com aquela energia de deixa eu ver o que que eu vou estudar hoje, o que que eu vou aprender, tá me faltando alguma coisa, eu preciso criar alguma coisa, eu preciso entender o que eu preciso fazer, ou seja, divagando nos pensamentos, se perdendo nos conteúdos e fazendo muito pouco. Veja, por que que eu acho tão importante a gente olhar para isso? Porque antes de você querer ajustar a sua rotina, né, da janela de um dia, então, o que que eu faço no bloco da manhã, o que que eu faço no bloco da tarde, o que que eu faço no bloco da noite, ou como é que eu vou dividir as tarefas do meu dia? Eu acho que antes de tudo isso, né, um passo anterior a tudo isso, é a gente perceber como é que nós estamos internamente com relação a esses 2 aspectos em nós, dentro de nós. Como que a gente lida com a Marta dentro de nós, com a tarefeira, e como que a gente lida com a Maria, a artista, aquela que sabe silenciar para escutar? Como é que a gente articula essas 2 forças? Será que a gente dá a mesma importância para ambas? Será que os padrões que a gente recebeu do nosso sistema familiar, ele tá mais confortável com a Marta tarefeira ou ele tá mais confortável com a artista, aquela que cria, que sonha, mas não produz muita coisa, ou aquela que faz muito e no final das contas não colhe os frutos desse fazer, porque não é um fazer estratégico, porque não é um fazer pensado, refletido, sentido. Isso eu estou falando do ponto de vista negativo. Agora, imagina se a gente olhar para essas 2 forças, para essa energia yang do fazer e essa energia yin do receber, do intuir, se a gente olhar para elas de forma integrativa. A gente vai começar a compreender que dentro de uma janela de um dia, nós precisamos, primeiro de tudo, estar em paz com a mulher que faz, que produz, que vai e resolve o que precisa ser resolvido, que coloca limites, que fala: "Olha, eu não saio daqui enquanto eu não terminar isso, isso aqui é de fato importante, isso aqui precisa ser feito, eu preciso fazer, realizar para ter resultados", mas a gente também precisa estar em paz com esse aspecto do feminino que sabe sentar, que sabe silenciar, que sabe olhar para todas as coisas e estudar e avaliar, e sentir, e silenciar, e se perguntar o que faz sentido, o que não faz sentido, o que precisa ser feito primeiro, o que precisa ser feito depois, percebe? Esse lugar mais esse lugar mais silencioso, esse lugar mais analítico, que sabe ouvir a si mesma, que sabe ouvir o outro, que sabe ouvir o seu cliente, que sabe ouvir as pessoas que estão te trazendo orientações, ou seja, que se coloca no lugar humilde daquela que está aberta a aprender consigo mesmo e com o outro. A aprender consigo mesmo significa estar aberta a ouvir essa voz sábia que nós temos, que todas nós temos, mas que ela só é possível de ser acessada quando a gente silencia, quando a gente pausa um pouco a Marta, a tarefeira, e a gente passa a dar mais vazão, mais ouvido à Maria dentro de nós, que é essa mulher sábia, que precisa sentir e refletir antes de fazer. Então, o que que eu quero que você compreenda? Que na nossa rotina, antes de você começar a eleger o que você vai fazer, como você vai fazer, ou que horário você vai fazer, ou seja, antes de você simplesmente seguir planejando o seu dia, observa se você está em paz com esses 2 aspectos que são tão importantes para a nossa jornada empreendedora. E por que que eles são tão importantes? Porque, para mim, quando você empreende, isso significa que você reconhece que você tem algo único, especial, que você tem algo que é singular, que você quer dividir com o mundo. Não é sobre o que você faz, mas é sobre como você faz o que você faz. Logo, para que esse aspecto autêntico do seu negócio ele seja manifestado, você precisa aprender a estar com você. Porque se você não sabe estar com você, se você não sabe reconhecer diariamente aquilo que diz respeito a você fazendo o seu negócio, é muito fácil que você se perca em estratégias ou em ações que não dizem respeito a você, a sua forma de fazer.
E para que você consiga fazer isso, você precisa repousar nessas características de Maria, ou seja, no silêncio, na reflexão, se colocar aos pés do mestre. Quem são esses mestres? Quem é esse mestre? Esse mestre é a sua própria sabedoria. Esse mestre é um livro que você precisa ler e que você precisa refletir sobre ele, que talvez esse conhecimento traga um olhar diferente para o seu negócio. Esse mestre é um curso, de repente, que você adquiriu e que você não para fazer. Esse mestre seja talvez uma rotina matinal de autorregulação, que, aliás, eu considero importantíssima e que eu não abro mão na minha rotina. Então, é essa postura receptiva, acolhedora, introspectiva, silenciosa, para que você consiga organizar os seus pensamentos, organizar os seus sentimentos, as suas emoções, organizar as suas tarefas. E o que que é a energia Yang? A energia Yang, a energia de Marta, que é essa que vai e produz, é justamente pegar todo esse repertório reflexivo, todo esse conhecimento, toda essa orientação e aplicá-la de forma funcional, de forma estratégica, de forma inteligente. Não é você sair fazendo o que é só emergente, só apagando o fogo do dia a dia, mas é você trabalhar, você organizar a sua rotina de forma inteligente. Bom, dito isso, acho que você compreendeu essas duas energias. Agora eu quero trazer um olhar de como a gente pode lidar com essas duas energias. Vou trazer aqui a minha visão sobre isso e como eu consigo estabilizar essas duas forças na minha rotina empreendedora. Bom, eu elegi que o meu início de dia, ele precisa ter essa pausa criativa, essa pausa autorreguladora, essa escuta que é o arquétipo de Maria. Então, eu começo o meu dia primeiro escutando a mim mesma, escutando as minhas necessidades, escutando uma palavra de sabedoria, seja num livro, seja num vídeo. Eu começo o meu dia me nutrindo. Isso é a energia de Maria. Né, quando ela senta aos pés do mestre para se nutrir, para receber o néctar que ele tem ali para dividir com ela. Então, na primeira parte da manhã eu me nutro. Na segunda parte da manhã eu já começo a entrar numa energia mais produtiva, que é eu já começo a fazer algumas coisas que são importantes para o meu trabalho. No período da tarde, logo após o almoço, eu também entro numa energia mais de recolhimento e depois eu entro de novo numa energia de maior produção. Isso é o que, de modo geral, funciona bem para mim. Mas isso não significa que precisa ser assim para você. A gente precisa só entender que a gente não pode se dissociar dessas duas forças, da força que representa a Maria e da força que representa a Marta. Por quê? Porque para nós mulheres que temos uma natureza mais yin, mais receptiva, mais acolhedora, vamos olhar inclusive para a nossa biologia, né? Nós temos um útero que recebe a vida. Então, nós temos necessidade visceral por esse silêncio, para esse espaço de reorganização interna. E quando a gente está gerindo e criando um negócio, nós precisamos respeitar essa nossa natureza e incluir na nossa rotina de forma inegociável essas pausas criativas, essas pausas de sabedoria. O problema é quando a gente não respeita isso e a gente se transforma na Marta tarefeira que faz e obviamente não vai gerar resultado nenhum, simplesmente porque a gente está fazendo sem reflexão, sem sabedoria. Então, o que que é importante que você compreenda? Que ambas as forças são importantes para qualquer projeto bem-sucedido. Para nós mulheres, essa ciclicidade entre Maria e Marta, ou seja, a artista e a tarefeira, para quem empreende principalmente, é importantíssimo, porque nós mulheres, diferente dos homens, temos um ciclo, biologicamente falando, nós vivemos ciclos que os homens não vivem. Então, as necessidades e a forma dele se mover no mundo é diferente. Nós mulheres temos a necessidade diariamente de viver esses ciclos.
Então, quando a gente briga com isso, quando a gente não respeita isso, quando a gente não incorpora isso na nossa rotina, o que acontece é que a nossa produção, o nosso fazer, ele fica desassociado. Ele fica desconectado, ele não fica integrado, ele não fica inteligente, ele não fica leve, ele fica pesado. Por quê? Porque se você fica na energia só de Maria, você vai ser aquela mulher que pensa, 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 estuda, 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 faz curso, faz isso, faz aquilo outro e não realiza absolutamente nada. Não tem uma energia estratégica, né? Não decide, não dá os passos que precisam ser dados, como é o que Marta faz. Ela faz o que precisa ser feito para que ele se sinta bem. Então, você, no seu dia a dia, precisa fazer aquilo que vai servir o seu cliente. Você precisa fazer bem feito, cuidar bem do seu negócio, fazer bem feito o seu negócio e fazer o que precisa ser feito para que o seu negócio chegue aos seus clientes. Então, se você fica perdida no mundo das ideias, você vai estar no desequilíbrio da energia de Maria. Você vai estar ali só recebendo, 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 e os seus clientes, o mundo não vai receber aquilo que você tem para oferecer. O oposto disso é você entrar na energia desequilibrada de Marta, que é você sai fazendo tudo, assumindo tudo, fazendo um monte de coisa de forma desordenada, sem estratégia, sem reflexão, sem sabedoria. Você vai entrar num movimento de esgotamento, você não vai ter os resultados que você deseja ter, você não vai conseguir tocar as pessoas do jeito que você gostaria de tocar, de forma única, de forma sensível, de forma a levar para o outro aquilo que realmente é o seu diferencial, porque você está no movimento de fazer descompensado. Isso vai, obviamente, te levar para um esgotamento e você vai começar a perder paixão por aquilo que você faz. Ou seja, você vai se desconectando cada vez mais da energia criativa que representa o arquétipo da Maria. Então, o que que eu quero que você reflita? Que talvez antes de você sair planejando a sua rotina empreendedora, observa como é que você está em relação a esses dois aspectos. Será que você está polarizada? Será que você está no arquétipo da Maria ou você está no arquétipo da Marta? Será que você está o tempo todo criando, criando, criando na sua cabeça e não fazendo o que precisa ser feito? Ou você está fazendo um monte de coisa de forma descompensada? Então, começa a regular esses dois aspectos dentro de você, começa a trazer movimentos conscientes para sua rotina, trazendo essa energia mais criativa, mais artística, mais silenciosa, de criação de forma intencional e também trazendo intencionalmente a energia de Marta, que é de fazer produzir aquilo que precisa ser feito, pensado estrategicamente e não simplesmente fazendo para ter a sensação de que eu fiz alguma coisa, porque a vida é produzir, eu preciso fazer, mas esse tipo de fazer certamente não vai te dar o resultado que você espera. A minha fala pode soar muito subjetiva, mas eu te garanto que quando você entra num processo de autoobservação e você começa a colocar de forma intencional na sua rotina esses dois aspectos, o aspecto criativo, da artista, daquela que pausa, que reflete, que silencia, que cria, que pensa nas estratégias, que pensa no que precisa ser feito, e você traz intencionalmente também a energia do produzir, do fazer, com mais consciência, com mais disciplina, com mais responsabilidade, com mais constância, eu te garanto que isso por si só já vai começar a mudar a sua relação com a sua rotina empreendedora e, sobretudo, com os seus resultados. E se você sentiu que fez sentido, compartilha com outras empreendedoras ou outras mulheres que você sente que também estão aí degladiando, né, Maria e Marta dentro de si mesmas, que eu tenho certeza que essa visão vai ajudá-las também a organizar melhor essas duas forças que nós temos dentro de nós. E me deixa aqui no comentário também quais dessas duas forças estão mais presentes aí na sua rotina, se é a Maria artista ou a Marta tarefeira.